Song Fanlan oferece de diamante presente para a senhorita Si, e ela agradeceu pelo presente e diz que é a primeira pulseira de diamante que ganha. Em seus pensamentos, Song Fanlan diz que a senhorita Si é uma prisioneira idiota. Senhorita Si diz que irá descer primeiro. Senhorita Si encontrar sua madrasta e diz que ganhou uma pulseira de Song Fanlan. Senhorita Si sabe muito bem o que Song Fanlan está planejando. Os convidados comentam da volta da senhorita Si, que curou a perna do jovem mestre da família Ai e que a senhora e o jovem mestre da família Ai compareceram ao banquete de reconhecimento de Siming Jing. O jovem mestre Yi diz que está chateado por Siming Jing ter ido sem esperar ele e que ela teria que dar um beijo para se remediar. Siming Jing pergunta se as flores são para ela. Ele diz que se não é ele quem daria flores para ela. Siming Jing diz que gostou das flores e que é a primeira vez que ganha flores. Ela agradece a senhora Yi por ter ido à festa. A senhora Yi diz que considera a senhorita Si como sua neta, e o pai de Xiaobai disse que irá apoiar ela. Senhorita Si está preocupada de que Muyin sinta sua essência. Senhora Yi diz que antes todos esperavam sobre o casamento, mas agora Muyin irá animar ela e que não irão rir de ti. Senhorita Si pensa que se Muyin acredita que ela é a pessoa que ele acredita que é e que irá fazer ela passar vergonha, que serve para evitar que Song Fanlan se aproveite e se case com Muyin e que agora que ela sabe que Muyin tem alguém que ama, nunca se casará com Song Fanlan e então ela não importa, se passa ou não. Então aparece um homem falando com Song Fanlan e ela elogia Siming Jing como médica. Xie Shangjuan, o homem que estava falando com Song Fanlan, diz que ouviu que Siming Jing era uma grande curadora e que nem a melhor equipe de médicos do país poderia ganhar ela. Ele pergunta se ela pode curar ele, mostra a sua perna com câncer de ossos e que está em um estado avançado. Convidado que se diz médico diz que não desconfiava que era câncer e quando descobriu já era tarde. Sr. Xie diz que os médicos disseram que ele não tem esperança e pergunta se a senhorita Si poderia aliviar a dor dele. Senhora Ti diz que o câncer sempre esteve no mundo e nunca foi vencido. Os convidados ali presentes duvidam das habilidades da senhorita Si. Song Fanlan diz que por desgraça, nada é perfeito e que está dificultando as coisas para sua irmã. Siming Jing diz que não é difícil. Todos não acreditam muito e Song Fanlan diz que seu avô tinha descoberto a cura para o câncer, então pedem para a senhorita Se dizer como seria o tratamento para o câncer. Em seguida Song Fanlan incriminar Siming Jing de roubar os resultados da pesquisa, e pergunta se os atos da prisão ainda perseguem ela. O jovem mestre Yi diz para Song Fanlan parar de dizer mentiras e que a senhorita Se não cometeu nenhum crime, e Competa perguntado se como sabe se é a mesma investigação do avô de Song Fanlan se ele não falou nada. Ainda alguém diz que o jovem mestre Yi está certo e pergunta quais são os resultados da pesquisa do avô de Song Fanlan. Siming Jing explica que como seu mestre não se deu por vencido e que encontrou uma alternativa natural e sem toxinas da serpente de chifre azul e que tinha batizado de Paclitacel animal. Song Fanlan diz gritando que a medicina desse animal era o que o seu avô estava investigando por anos e acusa a senhorita Se de ter roubado. Senhorita Se pergunta se eles têm prova de ela ter roubado a investigação do avô de Song Fanlan. Em seguida pergunta se é possível que o resultado de sua investigação seja exatamente o mesmo que o seu mestre. O avô de Song Fanlan diz para buscar os arquivos e acusa novamente a senhorita Se de ter roubado sua investigação e que ela criou um mestre que não existe. Depois de analisarem o arquivo, todos acham que Siming Jing tinha roubado mesmo a investigação do avô de Song Fanlan. Siming Jing pergunta para esse avô se é o mesmo resultado que há encontrado e se não encontrou nada mais a parte disso. Seu avô diz que os resultados estão à frente de todos. Senhorita Se diz que não tinha terminado, então seu avô e seu mestre encontraram que a serpente de chifres azul produz Paclitacel animal não tóxico. Song Fanlan ainda critica Siming Jing. Senhorita Se pergunta se o seu avô se a Paclitacel animal cura o câncer.
Seu avô diz que sem ensaios clínicos é impossível tirar conclusões, ainda diz que curou com êxito a mais de uma dezena de pacientes com câncer terminal. Então um outro homem aparece dizendo que é um dos pacientes que foi curado pelo mestre Song e acusa a senhorita Se de ter roubado. Siming Jing diz que quer verificar uma coisa já que ele é um dos pacientes curados. Senhorita Se diz ainda que seu mestre ficou feliz por descobrir que o paclitacel animal poderia curar o câncer, mas então descobriu depois de muitos ensaios clínicos que os pacientes curados poderiam ter sequelas. O homem diz que ele não tem sequelas. Senhorita Se pergunta se ele não tem nenhuma disfunção sexual depois de que foi curado. O avô grita, dizendo que os pacientes nunca informaram de sequelas. Senhorita Se pergunta de como os pacientes informariam algo com tanta facilidade. O seu avô de ajoelhou e diz que não é certo. Siming Jing nos conta que seu mestre extraiu com êxito a paclitacel e falou para o mestre Song sobre os resultados já que eram amigos, mas o Sr. Song envenenou o seu mestre e roubou os resultados. Só não imaginava que seu mestre sobreviveu e que foi para a prisão espacial e ensinou suas habilidades médicas. Senhorita Se diz que seu mestre mais tarde teve um novo avanço, encontrou um lugar com folhas amarelas todo o ano na prisão e ali extraiu o verdadeiro paclitacel não tóxico e graças a isso pacientes foram curados sem sequelas. Senhorita Se pergunta para o homem se ele está disposto a fazer o tratamento ver se curável em meio mês. Então todos acreditam no que Siming Jing diz, já que ela fala ter encontrado uma cura para o câncer sem sequelas. Song Fanlan se desculpar com a senhorita Se e pega em sua mão, mas logo pergunta para todos se a pulseira que a tem senhorita Se não seria a pulseira de diamante que perdeu a senhorita Bai há 5 anos. Senhorita Se solta a sua mão e pergunta do que ela está falando. Song Fanlan diz para ela não fingir não. A esposa do homem com sequelas diz que havia ouvido que roubaram e que não se oferecia recompensa por sua devolução, mas Siming Jing não havia nascido quando desapareceu o bracelete da senhorita Bai. Song Fanlan diz que lembra que sua cunhada morta, Xiao, admirava muito a senhorita Bai, incluso se aproximou. Alguém pergunta se Xiao não só mato, senão também roubo. Siming Jing pergunta por que sua tia não pode entender o que se passa à sua pulseira. Então Song Fanlan começa contando uma história que se passou há 5 anos. Mu Ying tinha comprado um bracelete de diamantes branco para a senhorita Bai por um valor de 1.000 milhões de ouro. Sua cunhada também se encantou pela pulseira. Diz ainda que tentou aconselhar a sua cunhada a se acalmar, mas nunca havia pensando que ao final, sua cunhada estava realmente confundida. Ela era a primeira-dama de Blue Star, e pergunta como pode fazer algo assim para baixar o preço. Senhorita Se pergunta se a pulseira que tinha era originalmente da senhorita Bai, foi roubada por sua mãe. Siming Jing diz para a senhora Ina acreditar em Song Fanlan. Evidentemente a pulseira que ela tinha era da neta da senhora Ai que lhe emprestou. Pergunta se com o status que a neta da senhora Ai tem, como poderia roubar a pulseira de outra pessoa? Emprestou sua pulseira roubada, seria estúpida. Os convidados diz que a pulseira que Siming Jing tem é de diamantes rosas e a pulseira da senhorita Bai era diamantes branco. Song Fanlan se pergunta de como ocorreu isso. A senhora Ai lembra de ter emprestado a pulseira de diamantes rosas para Siming Jing. Então ela pergunta para Song Fanlan se ela está dizendo que sua neta roubou a pulseira da sua cunhada, e seria melhor que esclareça as coisas hoje ou se não culpar ela por ser grosseira. O jovem mestre Yi diz para seus guardas romper a boca de Song Fanlan. Ela grita dizendo para saírem do caminho e pergunta onde está o bracelete de antes. Em seus pensamentos, Song Fanlan diz que gostava muito da pulseira, mas não podia tirar, só podia esconder em um joalheiro e admira em segredo. Tinha tirado para coçar Siming Jing, mas ela tinha outra pulseira. Então grita pegando no braço dela, aonde teria escondido a pulseira que estava em seu pulso. Senhorita Se pergunta de como poderia mudar de pulseira diante de todos. Song Fanlan diz que irá revitalizar Siming Jing.
Então, Song Fanlan cai no chão e a pulseira de diamantes brancos sai da bolsa dela. Senhorita se havia aproveitado um momento de distração de todos para colocar a pulseira na bolsa de Song Fanlan e colocar outra. Ela não sabia que os ensinamentos de um delinquente da prisão espacial seria útil. A senhora Yi diz que é o mesmo bracelete que perdeu a senhorita Bai, e pergunta de como saiu da bolsa de Song Fanlan. Um dos convidados diz que Song Fanlan só assinou véu à mão porque queria aproveitar a oportunidade para ocultar seu roubo e culpar Ming Jing. Como resultado de que a pulseira foi roubada por Song Fanlan e culpar Ming Jing por ele. O irmão de Song Fanlan bate nela e pergunta gritando se ela quer que matem a família Song, ainda diz que a senhorita Bai é a balança de Muyin, se persegue o assunto, a família Song não pode permiti-lo. Então o Sr. Yi, Muyin, havia chegado. O jovem mestre Yi mostra a pulseira de sua mãe para seu pai. Seu pai pergunta de onde ele tirou. O jovem mestre Yi diz que Song Fanlan roubou e quis incriminar Ming Ming. Song Fanlan diz que não foi ela. Sr. Yi diz para chamar o ministro de Assuntos Exteriores do país e obter uma explicação. O irmão de Song Fanlan tenta convencer o Sr. Yi de que foi um mal-entendido, ainda pergunta se poderia deixar no privado e que pagaria o dobro. O assistente do Sr. Yi pergunta quem é ele para ter um acordo em privado com Sua Excelência, para resolver em privado. Teria que dizer ao Ministério e Assuntos Exteriores que se dirige à embaixada na capital imperial para falar. O jovem mestre Yi diz para seu pai que quer ir embora, ainda chama a senhorita Se para voltarem e que ele não tinha terminado seus deveres. Senhorita Se diz que o médico que trouxe da prisão azul estava na casa do seu avô, não poderia voltar com ele e que teria que fazer o medicamento para o Sr. Xie. Senhorita Se está com medo do Sr. Yi só pela cara dele. Ela tentar ir embora, mas o Sr. Yi segura em seu braço e impede ela de ir embora. O Sr. Yi diz que para curar uma enfermidade, deveria ter uma ordem de chegada. Sr. Yi sente o cheiro de Ming Jing. Ela se pergunta se ele descobriu que ela se passou por sua noiva e dormiu em seus braços toda a noite. Fora da festa, Sr. Yi leva a senhorita Se até o carro e joga ela no banco do carro. Na mansão da família Yi, senhorita Se sai do carro e dá boa noite a todos e diz que irá voltar para seu quarto e banhar. O jovem mestre Yi diz que quer banhar junto com ela. Seu pai diz para ele fazer seus deveres, mas o jovem mestre Yi quer banhar junto com Ming Jing. Sr. Yi diz que os homens e as mulheres são diferentes e que dará meia hora para ele fazer os deveres e que depois irá revisar, se não o faz, que ele cuide do seu traseiro. O jovem mestre Yi diz que soltou um peido e que espera que o tempo leve até a boca do seu pai. No quarto da senhorita Se, ela está no banheiro. Pensei que não é fácil de enganar e que deve ter adivinhado. Ela se pergunta se deve se entregar ou negar. Novamente se pergunta se matará alguém quando descobre que estava beijando a pessoa errada. Quando ela sai do banheiro, encontrar o Sr. Yi sentada no sofá em seu quarto. Ele se levanta e vai até a senhorita Se e coloca sua mão no rosto de Ming Jing. Então o Sr. Yi segura a senhorita Se contra a parede, cheira seu pescoço. Sr. Yi diz que faz frio e que seria melhor secar o cabelo. Então Sr. Yi seca o cabelo da senhorita Se. Senhorita Se levantar e sai do quarto e diz para o Sr. Yi ir embora, e pergunta se não crê que há algo mal entrar no quarto de uma mulher à meia-noite. Sr. Yi diz que ela vai no quarto dele e deita ao seu lado, não importa onde ela está. Ele fará o mesmo e pergunta qual a diferença. Senhorita Se diz que não sabe o que ele está falando. Sr. Yi diz para terminar de secar o cabelo e depois falar sobre. Enquanto está secando o cabelo de Ming Jing, ele compara ela com sua esposa que foi há um tempo e que se não fosse pela lembrança do cheiro dos hormônios do seu corpo, não teria comparado elas, duas. Enquanto isso, senhorita Se pensa que a cintura do Sr. Yi é linda e forte. Ela está no cio e não quer ficar perto do Sr. Yi por muito tempo. Então ela sente um cheiro e pergunta que tipo de perfume ele está usando. Sr. Yi diz que é uma essência mata dragões e acaba dragões como ela. Senhorita Se pergunta do que ele está falando.
Então ela pede desculpas e diz ter entrado no quarto dele por necessidade, diz que é certo que nada pode tomar a medicina, já que ela é um dragão, pode ajudar a ele se livrar da enfermidade. Tem plena confiança no tratamento, mas não esperava que quando estava dormindo teria confundido ela com a mão de Xiao Bai. O que sucedeu não foi sua intenção. Senhor Yi pensa que ao princípio pensou que estava enojado e fingiu não conhece lá porque não a reconhecia e não queria começar um escândalo com ela, se pergunta se esqueceu dele ou ela não é a mãe de Xiao Bai.